A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, tudo bem? Estamos nós aqui para mais um vídeo do canal Inspire-se e eu quero dizer que sempre com muita alegria eu venho falar das coisas do Evangelho de Jesus Cristo. E para você que está se chegando ao canal aqui pela primeira vez, inspire-se por quê? Porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. E aí, como é que está o seu começo de final de semana? Espero que vocês nessa tarde estejam já bem descansados, aproveitando ao máximo o descanso. Quem está em isolamento ainda, não preciso nem falar, né? Está em descanso constante já faz um tempão. Mas enfim, é isso aí. Vamos lá, hoje eu quero falar para vocês de algo muito importante que às vezes nós esquecemos. E o tema é: creia sem ver. Por que creia sem ver? Porque Jesus, ele chamou a atenção claramente no Evangelho, aqui na palavra, no texto de João, no capítulo 20, eu quero que vocês acompanhem aí. Ele chamou a atenção de Tomé, porque Tomé duvidou. E só quando viu Jesus realmente, ele creu que Jesus se colocou em meio aos apóstolos naquele dia em que ele não estava. E é muito importante que a gente traga isso para a nossa realidade, porque nós temos que acreditar, crer e ter fé, mesmo sem ver milagres, sem ter ações, sem ter esse monte de coisas que nós vemos nos templos, que não são de Deus o Pai, que não são de Jesus Cristo nem do Espírito Santo. Amém? Eu creio que nós temos que crer sem ver. Temos que orar, temos que buscar, temos que falar com Jesus de uma forma bem clara, porque como diz na palavra também, vá para o seu lugar secreto, ore, porque o Deus que te vê em secreto, ele sabe todas as coisas. Então Deus também ouve todas as tuas petições, todo o teu clamor, porque Ele nos ama. Nós não precisamos dar nada em troca para que Ele nos abençoe. Nós não precisamos fazer nada de sacrifícios absurdos para que Ele nos abençoe. Nós não precisamos fazer sacrifício de tolo para que Ele nos abençoe, porque Ele já nos abençoou desde que deu seu único Filho em morte de cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, que vocês possam entender o seguinte, olha, muitas vezes tem gente que vai em cultos nessas igrejas porque tem um pastor de fora que vai revelar, que vai falar. Essa semana até dei risada com minha esposa, acho que foi ontem, não vou citar nomes, mas alguém se intitulando o Raio-X de Deus. Gente, vamos parar com essa coisa de acreditar no homem, porque o homem, todo ele, eu, você, todos nós, somos falhos e pecadores. E como pode alguém revelar algo, sendo que eu vou ser bem claro novamente? Por que nós temos que crer sem ver? Porque se você quiser ver alguma coisa, você pode fazer como muitos vão no terreiro de Umbanda, de Candomblé, para falar com as entidades, com os demônios, como muitos que vão enganados aos templos aí de espiritismo mesa branca para falar com os espíritos. Gente, vamos ser bem claros, aquele que é recolhido, ele só tem dois caminhos a seguir. Vai para os braços do Pai, ou vai justamente sem salvação nenhuma para o inferno, ou então se torna um espírito zombeteiro, como a gente fala no terreiro, que fica vagando pela terra, mas fazendo maldade. Agora, o que é mais importante, eu gosto de chamar a atenção, é o seguinte: creia em tudo aquilo que você tem orado, creia no Deus que não foi revelado em monte, nada disso. Creia em Jesus Cristo pela sua morte e ressurreição, porque quando Jesus morre em cruz e diz está consumado, Ele nos comprou das mentiras, Ele nos comprou da lei. Então é muito importante que nós tenhamos, Paulo fala muito sempre em crer e ter fé. Todos os textos de Paulo são baseados no crer e ter fé. Amém? Então eu quero apenas ler com você aqui o texto que está em João, no capítulo 20, versículo 29. Gente, eu quero pedir até 1000 desculpas, porque talvez a minha maneira de falar muito simples, às vezes eu não tenho um equipamento apropriado, eu gravo tudo através da câmera do meu celular, dentro aqui da minha casa, nesse espaço que eu tenho. Eu tento falar o mais simples possível, porque tudo que diz respeito ao reino é simples.
né? Eu não preciso de escatologia, não preciso de teologia, não preciso de nada. Basta eu transmitir a vocês a verdade que está no Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. E anota o texto. João capítulo 20, versículo 29. Tá? Então não esqueça que esse texto é a incredulidade de Tomé. Amém? No 29 diz assim: E Jesus lhe disse: Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Então o versículo 29 é um alerta a nós. Da mesma forma que Jesus, naquele momento, chama a atenção de Tomé, hoje nós temos que também, muitas vezes, tomar um puxão de orelha através do Espírito Santo, de Deus, o Pai de Jesus Cristo, porque nós queremos ver, nós queremos ouvir, nós queremos que muitos vão às igrejas para ouvir aquilo que quer ouvir, para que o seu ego seja massageado. Aí depois, quando há uma falsa revelação, ou então quando há uma revelação, acha que tudo é de Deus e não é tudo de Deus o Pai. O que é de Deus o Pai não vem assim, dessa forma como é colocado. Então, creia sem ver, né? Como diz aqui, bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurado você que de repente não viu e não precisou ter sinais, não precisou ter revelação, não precisou de homens para te revelar nada e creu. Você orou, pediu e creu que você receberia. As bênçãos de Deus o Pai estão preparadas. Basta nós entendermos que não é como queremos, que não é a nossa vontade, é a vontade de Deus o Pai. Não é prosperidade, não é riquezas, não é isso, não é aquilo, não. Isso você vai no terreiro de Umbanda e Candomblé, você pede lá para Pombagira, para Exu, ou mesmo para as entidades que eles falam de direita, linha de baiano, preto velho, o que for. Gente, eu falo isso com autoridade, por eu ter vivido um período muito importante da minha vida, que eu sei que Deus o Pai permitiu para que eu pudesse falar sobre essas coisas. Por isso que eu fico muito contrário quando eu vejo muitos pastores expulsando demônios, falando que está expulsando demônio, porque, gente, eu vou ser bem sincero, tá? Você não precisa ver esse tipo de coisa para crer, tá? Porque, quando um demônio vem no corpo de uma pessoa, muitas vezes nem 5 homens fortes têm tanta força para segurar um demônio no corpo de uma pessoa. E aí de repente vem lá o dito cujo faz e sai, e a pessoa cai no chão e está liberta. Gente, as coisas não funcionam dessa forma. O reino espiritual é algo muito sério. Nós não podemos brincar com aquilo que nós não conhecemos. E hoje o que mais vemos nos templos é homens brincando com a fé das pessoas, brincando com o diabo. E isso tudo traz maldição para si próprio e para eles mesmos. Por isso nós não precisamos ver estas coisas, não precisamos crer nestas coisas. Creia sem ver, porque aquilo que Deus o Pai faz, muitas vezes vem sem alarde. Amém? Então, faça exatamente como Jesus falou. Bem-aventurados os que não viram e creram. E por falar nisso, eu fiz uma anotação aqui sobre bem-aventurados, que diz o seguinte, né? Bem-aventurados porque todo aquele que crê sem ver, ele realmente ele absorve, né, aquilo que Jesus falou de tal forma que é incrível. Então, bem-aventurados, a palavra é um adjetivo que sugere alegre, supremamente abençoado, uma circunstância em que as congratulações são normais. É uma palavra de graça que expressa as alegrias especiais e satisfação concedidas à pessoa que experimenta a salvação. Então, bem-aventurados sejam todos vocês, sem ver vocês crerem. Amém? Então, a mensagem está dada, que vocês tenham discernimento de entender isso. Nós não precisamos ver ninguém expulsando demônios, nós não precisamos ver ninguém revelando, nós não precisamos ouvir nenhuma revelação, nós não precisamos de nada. Bem-aventurados aqueles que não viram, que não ouviram, mas que creram. Amém?
Então é isso. Quero pedir para você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva, compartilhe os vídeos. Mais uma vez eu peço perdão pela minha simplicidade no modo de falar, no modo de me expressar, às vezes de ficar procurando, vendo páginas onde eu faço as anotações tudo em caderno, com caneta, de forma simples. Por quê? Porque é de forma simples que Jesus veio e falou e pregou e fez todas as coisas por nós. Amém? Então, que Deus abençoe a todos, graça e paz, um abraço, até mais.